Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos. Hoje vamos falar aí sobre a espiritualidade, como que a ciência tem investigado esse campo que tem crescido tanto. Boa noite. Olá, professora. Boa noite a todos. Bom, pessoal, vou começar falando um pouquinho, então, enquanto o Dr. Fábio não chega, vou começar a falar um pouquinho da live de hoje, nosso tema, que é, a gente vai falar sobre, temos um convidado super especial aí, que também fala muito sobre essa temática, que também trabalha com isso em seus... Olá, Fátima. Em suas palestras, ele também trabalha com treinamentos, é um médico que trabalha com a parte da medicina integrativa. E a gente vai falar sobre a espiritualidade, como que a ciência tem trazido, como que a ciência vem falando sobre esse campo que tem crescido muito em diversas áreas da saúde, em diversas áreas da... Olá, doutor Fábio já entrou, vou já adicionar aqui, vamos lá. A ponte, né? Como vocês sabem, muitos de vocês, quem me conhece, eu sou a Sálua, né? Para quem não é do meu perfil, aí para quem está chegando agora. E olá, doutor Fábio. Olá, querida, como é que você vai, Sálua? Tá boa, bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos então começar introduzindo, acho que um pouquinho de cada um de nós, porque tem pessoal do perfil do Dr. Fábio, tem do meu. Meu nome é Sálua, eu sou psicóloga e sou mestre em Psicologia da Saúde e Saúde Mental, vou dar uma resumida aí. E venho estudando agora no doutorado, faço doutorado na USP, onde eu venho estudando aí, pesquisando sobre esse campo da espiritualidade, da felicidade e a espiritualidade sob o aspecto do Islã e também sob a perspectiva da psicologia positiva, que tem sido o meu tema também de trabalho, de estudo nos últimos anos, tanto na faculdade, na graduação, como docente, como também nos livros, enfim, onde eu venho trazer. E aí eu vi comecei a ver o trabalho do Dr. Fábio, comecei a identificar muita coisa da psicologia positiva também, e me interessou muito, e vou deixar para ele se apresentar, porque ele tem um currículo também excelente, eu acho que ninguém melhor do que ele mesmo para falar um pouco da trajetória profissional do trabalho que ele já realiza. Ei, como é que vai, Sálua? Um prazer estar aqui com você, um prazer estar com essa turma maravilhosa aí também, que sempre nos acompanha, né? E depois desse teu currículo aí, eu tô até com medo de participar dessa entrevista, que acho que eu vou mais te ouvir do que querer falar, viu? Tá doido? Muito mestre daqui, doutora daqui, não sei o que dirá, mas eu vou chamar você de Sálua, tudo bem? Você, por favor, me chame de Fábio também. Claro, não terminei meu doutorado ainda. Pode me chamar normal. Ai, querido, mas é muito bom estar aqui com você e que bom que com todo esse trabalho que você vem fazendo, com todo essa curadoria mesmo das suas pesquisas, dos seus estudos, você gostou do meu trabalho e está aqui me convidando para estar aqui com você. Fico muito honrado, muito feliz e espero poder contribuir hoje com esse belíssimo bate-papo. Minha formação é médica, eu de formação médico. Eu estou há 20 anos na área clínica, especialmente nesse trabalho preventivo integrativo, cujo foco principal é cuidar da saúde, é cuidar do bem-estar, da qualidade de vida, né? E não um foco na doença. Isso sempre me chamou a atenção desde sempre. Então foram diversos cursos, até pouco tempo atrás não existia uma especialização em medicina integrativa. Esse era um nome que nós dávamos, medicina integrativa, porque integrávamos
Primeiro, essa visão integral do ser humano, né? O aspecto físico, emocional, mental, espiritual até. E também pela integração de várias terapias milenares, ayurvedas, medicina chinesa, os conceitos, né, milenares de fitoterapias, antroposofia, etc., que a gente reúne, integra tudo que tem um embasamento, já evidência clínica, alguns trabalhos científicos, a gente reúne o que há de mais testado, experimentado com bons resultados, para compor, integrar tudo isso para o bem do nosso paciente físico, mental. E também integrativa, porque a integração homem-universo, toda essa integração, esse aspecto tem que ser levado em consideração quando a gente fala de qualidade de vida, bem-estar. Tudo isso a gente acredita que é parte integrante desse modelo, né? E eu sempre fui entusiasmado pelo aspecto mental, esses estudos, desde pequeno. Eu sempre fiz cursos, participei, exercícios de meditação, mindfulness, desde muito pequeno. 16 anos eu comecei já fazendo curso, estudando isso, muito interessado. E naturalmente eu acabei caindo também na neurociência. Hoje também estou estudando toda essa parte de treinamento mental com neurofeedback, que estou nesse processo também, agregando aí a todo esse currículo de neurociência, estudo. Mas o principal é que eu sou um entusiasmado pela vida, pela alegria, pela felicidade. E o que eu peço sempre é que eu seja um bom instrumento, através de todo o estudo, conhecimento médico, etc., seja qual for aí o grau do conhecimento, mas especialmente ser um instrumento de trazer coisas boas para a vida das pessoas, né? Com certeza. E eu já assisti suas lives e eu sei que tem muita coisa boa que você fala aí. Vamos trazer para cá hoje. Eu acho muito interessante essa questão da medicina integrativa, que ela cresceu muito nos últimos anos. E eu também vim do campo da saúde, minha primeira formação foi como odontóloga e ainda, né, estou aí na área. Mas o campo da saúde, a gente não, é difícil a gente desintegrar, assim. Na verdade, apesar dessas especialidades terem surgido, e eu tenho muito isso também, eu gosto de fazer associações do conhecimento, eu gosto de olhar várias dimensões, eu acho muito difícil pegar um caminho só, enfim, olhar só um membro, né? Uma faceta, digamos, né? Pegar só uma faceta e trabalhar só aquilo, sem ver o conjunto todo, né? Exatamente. Eu acho que isso que é legal também do seu trabalho, que vocês, e dessa área que você escolheu. E a neurociência, então, maravilhosa, né? Com certeza. Bom, então, doutor Fábio, vamos começar falando sobre a espiritualidade e sobre o conceito, né? Como que é na sua concepção? Como que é visto? Como que o senhor definiria isso? Uhum. Eu tenho uma comigo aqui, o meu conceito, como você bem colocou, e aqui bem colocado, eu gostei do jeito que você falou, porque não quero ser dono da verdade aqui, dizer que é assim ou é assado. Eu estou aqui trazendo a minha experiência, do meu coração, da minha prática, do meu sentir, né? Então, é um bate-papo entre amigos aqui em que eu estou trazendo essa minha experiência aqui. Então, na minha concepção, a espiritualidade, o resuminho seria perceber mais do que é. Se eu tivesse que resumir, é um perceber mais do que é. O que eu quero dizer com perceber mais do que é? É no sentido, existe uma diferenciação entre esse perceber mais do que é, do que o saber mais do que está. Porque se a gente pegar o conhecimento aqui na face da Terra, é muito interessante porque nós já tivemos períodos, não muito tempo atrás, né, alguns poucos séculos atrás, por exemplo, em que você falar que a Terra que orbita em torno do Sol, você poderia ir para a fogueira, como alguns foram, né, ao dizer que a Terra orbita em torno do Sol. De mesma maneira, há poucos séculos atrás, se eu dissesse, olha, nós temos esse corpo, mas é constituído por trilhões e trilhões de células, e existem chamados micro-organismos, como vírus, bactérias, que eles habitam, mas eles podem gerar doenças que levam à morte. Serezinhos, micro-organismos muito pequenininhos, podem realmente gerar doenças graves na gente. Se eu contasse isso, todo mundo ou ia me chamar de louco, ou me internar, ou mandar para a fogueira. Porque eles não tinham o que nós temos hoje, chamado microscópio, capaz de identificar, comprovar. Realmente, nós somos constituídos por células, 70 trilhões.
E existem mesmo fungos, bactérias, vírus que podem causar doença e são invisíveis. Olha! Então o microscópio, ele não deixa de ser um Awareness Extend Tool, uma ferramenta de extensão do awareness, da nossa percepção. E isso vem evoluindo há pouco tempo atrás, agora já falando de décadas atrás. Se eu dissesse que dessas 70 trilhões de células nossas, nós trocamos 1 milhão de células por segundo, e que cada uma delas sofrem 36 bilhões de reações químicas por segundo, talvez eu fale, não, imagina que essa complexidade. E hoje nós temos Awareness Extend Tools que nos comprovam essa ordem, essa perfeição, esse tom que transcende o entendimento, o intelecto humano e que coordena com maestria, com sabedoria e com ordem tudo que há na existência nesse universo. Então, outro Awareness Extend Tool que milenar e que faz verdadeiros milagres nessa nossa espiritualidade é a própria meditação, a oração. Não a oração que você faz da boca para fora, né? Isso aí não tem valor nenhum, obviamente. Tem gente que tá, né? Vou matar aquele desgraçado, tô pensando mal do outro e já termina, já emenda na maledicência, né? Na sequência. Bom, já fiz minha oração. Verdade. Então, não estou falando dessa oração. Eu estou falando da oração onde há realmente aquele respeito, aquele foco total naquele estado que você está criando através das palavras ou das intenções ou dos pensamentos e que naturalmente aquele foco naquela dinâmica da oração permite um estado meditativo, porque meditação não é você que faz. Meditação ela acontece, é um estado. Você pode fazer a técnica, você pode orar, você pode fazer a técnica. A meditação ela acontece, esse estado que permite você perceber, mesmo que você não tenha esse conhecimento da ciência, do que é o cosmos, da grandiosidade desse universo, dessa complexidade desse universo dentro de você, da complexidade e beleza de uma flor, de uma floresta, do que é a vida, mesmo que você não tenha ciência, teoria, para entender com o teu cérebro a magnitude disso tudo, você tem o sentir, você tem através do seu coração, através de estados despertados, por exemplo, pelo estado meditativo, ou uma emoção muito grande, você conecta e percebe, sente que existe esse algo maior, essa beleza, essa pureza, essa ordem magnífica, que me dá inclusive a coragem de entregar para ela, de confiar, de ter essa verdadeira fé de saber que, olha, te entrego porque eu sei dessa força, desse poder e sei que estou nas mãos de quem tem total sabedoria e conhecimento. Então, espiritualidade é perceber tudo isso sem ter que saber, é sentir. Envolve muita parte subjetiva, né, doutora? A gente fica... Enfim, é muito difícil, até eu olhando as pesquisas, à medida que eu estou agora, né, fazendo aí construindo o meu trabalho aos poucos, não existe mesmo uma definição consensual, principalmente, e também até mesmo para desvincular, porque as pessoas, em um certo momento, a ciência tentou desvincular a espiritualidade da religiosidade, mas nem isso não é consensual também. Isso pode acontecer com ou sem religiosidade, enfim, é tudo muito subjetivo, cada um vai construir a sua, né, a sua forma. E aí a gente sabe, a gente que é da área de saúde, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, ela colocou, estabeleceu a dimensão espiritual como uma das dimensões aí da saúde. E eu queria saber do senhor, assim, na área de trabalho, né? Eu falo do senhor porque é costume. Não pode falar você para mim. Coisas de costume mesmo. Mas você, como que... Eu queria saber um pouco na medicina, né? Hoje a medicina, também as pesquisas começaram também a alertar essa necessidade das escolas de medicina, dos cursos de graduação e da área de saúde, enfermagem, psicologia e outras áreas começaram a incluir a disciplina de espiritualidade, o estudo dessas dimensões como um aliado aí enfim, né, de toda essa parte da saúde. E aí eu queria saber
existem maneiras, hoje a medicina já tem, existem formas de aferir, de ver como que a espiritualidade exerce um efeito no corpo, na saúde física? Vamos falar disso? Se você me permite, eu gostaria só de pegar um gancho do que você falou no início agora e trazer um pouquinho isso. Porque você falou uma coisa muito importante, muito interessante, que é a respeito dessa subjetividade, né? E da ligação que existe da espiritualidade com religiosidade. E quando a gente fala de religião, né, a gente não quer trazer nenhuma particularidade de uma religião específica. Uma dogma, uma crença, uma seita, independente de rótulos. Né? É isso, é espírita, é católico, seja lá qual for, das infinitas hoje religiões que têm seitas, crenças, etc. Mas se você pegar a raiz do termo, o religare da religião, essa religação, porque nunca houve desligamento. Nós, naturalmente, inevitavelmente, somos parte desse todo, a extensão do próprio todo, num fractal, que hoje está como um corpo humano. Mas o mesmo universo, com a mesma matéria-prima, se estende em rochas, em oceanos, em florestas, em planetas, em estrelas, em galáxias, porque é a mesma matéria, está tudo conectado. E hoje a física unificada já tem as equações matemáticas que mostram que cada próton de cada átomo desse universo está em conexão por pelo menos um buraquinho de minhoca com outro próton, com todos os prótons do universo. Olha só, cada próton do seu corpo está conectado com todos os prótons do universo por pelo menos um buraquinho de minhoca. Então, hoje já é comprovada que o universo é uma malha única que respira em unidade, respira em harmonia, e que nós, como seres humanos desse planeta, somos a extensão da vida neste planeta Terra, que nós estamos nos manifestando numa consciência humana, num corpo humano, que nada mais é do que a extensão do próprio universo. Como se estende numa pedra, numa árvore, num animal, se estende em ser humano com graus de matérias mais sutis. Né? Você vai pegar uma rocha, ela tem sua matéria etérea, sua matéria física. Quando você vai para uma planta, você já tem matéria emocional. Quando você vai para um animal, você já tem matéria mental. Quando você vai para o nível humano, você já tem uma matéria espiritual. Que você inclui e transcende, inclui e transcende. Tá tudo certo, não tem nada melhor do que ninguém, nem ninguém melhor do que nada. É tudo a extensão nessa santa e poderosa ordem. Então, o religar é novamente percebermos que existe essa conexão, que está tudo conectado com tudo. Não só saber, porque a gente pode estudar a espiritualidade, estudar, eu vou saber mais do que está. E, como nós dissemos atrás, à medida que você expande a Awareness Extend Tool, algumas verdades vão caindo por água abaixo, porque o conhecimento ele é mutável. O conhecimento é mutável. O que é imutável. Essa conexão, ela é. Então a gente começa a perceber o que é independente de saber o que está. Porque verdades, por mais objetivas que sejam, elas podem cair por água abaixo com o tempo, porque ainda são relativas. E é tão interessante esse objetivo subjetivo, porque teoricamente você fala, no objetivo é quando você está no reino do tempo, espaço, né? Então, por exemplo, tempo é tempo, 1 minuto é 1 minuto, espaço é espaço, né? Independente de qualquer coisa. E você tem também o conceito do tempo, de espaço e de energia, que são os conceitos que são teoricamente objetivos, né? Acontece que é muito interessante tudo isso, porque se você, pela própria teoria da relatividade de Lorentz, se você tem 2 observadores marcando objetivamente tempo e espaço de uma experiência, sendo que um está parado, o outro está em movimento, eu posso, apesar do tempo ser o mesmo tempo, o espaço é o mesmo espaço, nós dois observarmos uma experiência que está acontecendo única, com objetividades diferentes. Eu vou marcar um tempo e espaço, esse outro vai marcar outro tempo e espaço, apesar da experiência ser a mesma. Então, a própria objetividade, ela é subjetiva. E o universo, ele está lendo essa nossa subjetividade e está aprendendo por essa troca de informações. Por exemplo,
Você olha, por exemplo, para esse celular aqui, você fala, ah, essa capa é azul. Você concorda que ela é azul? Ótimo. Todo mundo vai olhar e falar, é azul. Só que azul é subjetivo, porque, na verdade, isso aqui é uma radiação eletromagnética na faixa de 450 a 490 nanômetros, que é o que é a cor azul. É uma radiação de 450 a 490 nanômetros. Isso é o que é, objetivamente. Subjetivamente, eu interpreto essa radiação nessa faixa como azul. Só que o universo está aprendendo esse azul. E, naturalmente, as pessoas vão chamando essa faixa de 450 a 490 de azul e ela se torna objetiva. E, da mesma maneira, assim, muito do conhecimento vai se tornando consensual, natural, como acontece até alguns instintos que se tornam naturais nos animais e no humano, em virtude da sobreposição dessas essências fundamentais que vão, ao longo dos tempos, objetivando aquilo que era subjetivo, apesar desse objetivo ser apenas um aspecto subjetivo da percepção objetiva. Então, olha que eu não estou querendo complicar a cabeça de ninguém, viu? Tem gente falando, meu Deus, agora dançou, agora complicou tudo. Mas o que quero ficar disso para cada um de vocês é não se prender muito nessa coisa do saber. Mas está na hora do ser humano despertar mais para o sentir, para o perceber, por se entregar mais para as experiências que você percebe, despertar estados mentais, estados de consciência que permitem você perceber, porque aí mesmo que você não tenha palavras para descrever, porque a palavra vai até empobrecer uma experiência que você percebe, né? A palavra é pobre. Como é que você vai falar para a pessoa descrever um orgasmo, por exemplo? Ó, descreve um orgasmo aí. Qual a precisão dessa explicação perto do ter um orgasmo, né? Então, eu acho que é um momento de a gente se prender menos. Olha, como é que a gente vai fazer isso objetivo? Claro que tem que ser feito, ciência está aí para isso, tentar trazer isso para o mais palpável. E está tudo certo, está ótimo, somos a favor disso. Eu faço isso como cientista, eu participo de grupos que pesquisam a ciência por trás de tudo isso que eu estou falando. Mas jamais desequilibrar esse saber mais do que está, do perceber mais o que é com o seu coração. Aí eu posso responder sua pergunta agora. Vamos lá. Então, no campo da medicina, quais os efeitos que a gente percebe desse trabalho? Quando a gente fala dessa percepção mais, isso naturalmente, esse estado meditativo, por exemplo, a primeira coisa que ele faz é diminuir a atividade de amígdala, que você sabe muito bem, né, Sala? Ligado a esse... Óbvio que ela busca... A amígdala é conectada também com aspectos de prazer, mas essencialmente ela está buscando o que pode dar errado, o perigo, o problema. E os indivíduos no automático, e hoje nós estamos falando da grande maioria da população que está com muito pouco foco nas coisas, né? A gente sabe na neurociência que riqueza de informações igual a pobreza de atenção. E as pessoas estão pouco atentas. Hoje é um minuto de foco aqui, outro minuto aqui, outro minuto aqui. Ninguém dedica foco muito tempo em poucas coisas. É o contrário. É foco pouco tempo em muitas coisas. É o contrário do mindfulness. E esse estado divagando, esse estado de pouca atenção, coloca o cérebro nesse sistema default, esse modo default, que vai, naturalmente, pegar a amígdala, córtex cingulado posterior, algumas áreas aí corticais que coloca nessa zona, sempre procurando o problema. O indivíduo que já tem essa consciência maior da espiritualidade, que já pratica estados meditativos, que já se coloca através do foco, do mindfulness, da oração nesses estados especiais, ele naturalmente silencia esse default mode e ativa o target mode de foco, onde você tem áreas mais nobres que permitem você, primeiro, ativar seu córtex pré-frontal. Então você aumenta a criatividade, visão estratégica, articulação mental. Você tem um filtro maior dos impulsos, porque o indivíduo no automático, ele tem impulsos de bebida, de tentações, de paixões, de falar o que não deve. E ele é refém desses programas primitivos, agressivos, por vezes desarmônicos, que ele não tem o filtro, que ele não tem o juizão do córtex pré-frontal para falar, não vai fazer isso. Você está indo tão bem, tua vida está tão equilibrada, você vai querer arriscar tudo por causa de uma tentação, uma coisa
Você não precisa mais disso. Você vai querer se tacar nesse doce em plena terça-feira, se você sabe que está cuidando da tua saúde, né? Estou dando exemplos aqui, mas o juizão, para quem pratica essa espiritualidade, tem esse filtro muito presente, como que ordenando, modulando esses impulsos que acontecem para quem está refém do primitivo, né? E você tem também, Saula, nesse estado em que naturalmente o coração está envolvido, a gente consegue medir isso com um aparelhinho simples, que é a medição da variabilidade da frequência cardíaca. O estado da oração, eu acompanhei trabalhos maravilhosos com o Instituto HeartMath na Califórnia, que o estado da oração, e é bonito você ver assim, a pessoa fazendo a oração dela, instantaneamente começa a mudar o padrão de variabilidade da frequência cardíaca. Ou seja, o coração ele começa a variar os seus batimentos de maneira harmônica e equilibrada, que é o que nós chamamos de coerência cardíaca. Esse estado de coerência cardíaca, que é a oração, que as emoções derivadas do amor, que a respiração lenta e profunda nos traz, portanto, que esses aspectos da espiritualidade nos traz, ela gera um equilíbrio do nosso sistema nervoso autônomo, e o sistema nervoso autônomo é quem controla mais de 90% das funções do corpo. Desde digestão, batimentos cardíacos, pressão arterial, produção de hormônios, neurotransmissores, enfim, temperatura, tudo. O nosso sistema nervoso ele é fundamental na manutenção da sua saúde, porque ele tem o eixo acelerador, que é o simpático, e o eixo do freio, que é o parasimpático. E quando você está com isso em equilíbrio, é você dirigir um carro, acelera, 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 tira o pé, freia, 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 tira o pé, acelera, 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 tira o pé, freia, freia, freia. Quando você está nesse estado do automático, que é justamente o que a espiritualidade modifica. Quando você está nesse automático, você está com os dois pés juntos, acelerando e freando. Acelera e freia, acelera e freia. Ou seja, você está gastando mais combustível, mais energia no teu corpo, está desgastando suas peças, como se fosse dirigir um carro assim, e a sua viagem é terrível, como será num carro em que você dirige com os dois pedais ao mesmo tempo. Então, esses são benefícios já, entre vários outros que a gente poderia falar, de aumento de produção de hormônio, fortalecimento imunológico, melhora da flora intestinal, enfim, neurotransmissores, chuva de opioides no cérebro, indivíduo que medita, percepção de conexão. Enfim, hoje nós temos dezenas e dezenas, centenas e centenas de benefícios comprovadamente registrados em indivíduos que praticam essa espiritualidade no sentido de orações, exercícios que levam ao estado meditativo, essa contemplação, essa conexão com a fé, que traz para ele uma confiança, alegria e despertar emoções derivadas do amor, né? O próprio amor, gratidão, perdão, compaixão, etc. Você falando dessas pesquisas da parte física, para mim, eu gosto muito dessas pesquisas. Para mim, são as pesquisas mais, assim, são pesquisas lindíssimas, porque eu até lembro que quando eu iniciei doutorado, comentei com a minha orientadora, falei, não tem como a gente fazer aquelas pesquisas que, com eletrodos, colocar uma pessoa orando lá na parte de ressonância magnética, enfim, porque eu acho muito lindo o corpo, ele não mente, né? Assim, claro que, enfim, tem as subjetividades, mas assim, o corpo, você enxerga a coisa acontecendo na hora, assim. Então, é muito lindo. Eu acho lindo essas pesquisas, em todos os sentidos, assim, tem várias maneiras, né, aferindo a frequência cardíaca, enfim, os estudos cerebrais. Eletroencefalograma. O EEG quantitativo, né? A gente que faz neurofeedback, o EEG quantitativo dá pistas fantásticas dessa coerência. O indivíduo no estado de conexão total, o cérebro é varrido por frequências de 40 Hz, que é da ondas gama. E isso é pura conexão, é êxtase. Uau, não quero mais nada, é isso. Que beleza que é a vida, que amor, que plenitude. Isso é um estado. Né? E essa medição dessa varredura por ondas gama é a prova de que isso realmente está acontecendo. Como você colocou, ressonância magnética funcional, que você pega o indivíduo com a amígdala toda ligada, várias áreas, aquela coisa louca. Quando você fala para ele, ó, foca num ponto, traz amor, mas muda toda a dinâmica instantaneamente, já migra para áreas mais nobres, cerebrais, trazendo essa paz. Isso é mensurável.
Sim. E aí eu ia fazer a pergunta, a gente tem também uma autora bastante conhecida na psicologia positiva, que é a Bárbara Barbara Fredrickson, que ela fez muito. conheço. Fiz um curso com ela já. Olha que legal, hein? E ela fez muitos estudos também associando com essa parte da saúde física, né? E aí, um ponto que eu ia perguntar, acho que você acabou já comentando um pouco, é a questão de como a espiritualidade influencia na qualidade das nossas emoções. A psicologia positiva trabalha muito essa questão das emoções positivas, mas ao contrário do que as pessoas colocam, assim, para quem, como você já conhece o conteúdo da Bárbara e tal, mas para quem está do lado de fora, às vezes tem ainda associação muito simplista. Ah, Deu uma voltou. parada, mas já voltou. Uhum. Por favor. Então, você falou que é muito simplista Vou e voltar. parou para mim. É muito simplista, às vezes, as pessoas, quando a gente fala emoções positivas, para quem não conhece a fundo, ele associa rapidamente somente a um tipo de emoção positiva, que é a alegria, que é a emoção clássica, né? Mas a gente sabe que existem várias outras formas da gente sentir essa positividade. A Bárbara também trabalhou a questão da ressonância, enfim, assim. É, e aí eu queria falar um pouco sobre isso, assim, como que essa espiritualidade influencia na qualidade das nossas emoções, em todos os Muito sentidos, bom. né? De serenidade, de gratidão, enfim, de todas aquelas variedades das emoções positivas. Legal, legal, Sala. Isso é muito interessante, porque a gente consegue entender isso com a física. Eu falei para você no início, né, que todo esse universo é a expressão de uma única matéria-prima, a unidade que se expressa no todo. Por isso chama universo, né? Versões desse Uhum. uno. Eu já falei isso em várias lives, você deve ter ouvido já falando isso. Uhum. Então, a mesma matéria-prima que constitui a matéria concreta, né? A energia e a metafísica, consciência com emoções, pensamentos, é a mesma. A diferença é que a energia ela tem uma geometria dessa matéria-prima, a matéria física tem outra geometria e a metafísica tem outra geometria, mas tudo é a mesma matéria-prima. A tristeza, que seria uma emoção negativa, ela é só uma geometria de uma polaridade da alegria. Mas no plano da forma não tem nem a alegria absoluta e nem tristeza absoluta. O que tem são escalas de cinzas. Isso aqui é o branco, aqui é o preto, aqui é o preto, aqui é o branco, tanto faz. Você não tem nem o branco, nem o preto, nem o preto. Você tem escalas de cinzas, que são essas emoções, lados da mesma moeda, em fractais, em escalas de potência energética da mesma coisa. E aí, nosso corpo, que também é constituído dessa matéria-prima do pensamento e da emoção, no seu fractal, na sua geometria, por uma questão de ressonância, de afinidade, de sintonia, esse meu fractal, que é uma antena, nosso corpo ele é uma antena, a gente capta informações do todo. Conscientemente ou inconscientemente, nós estamos captando informações de todo o nosso redor. E até de onde a gente não sabe. E a gente sintoniza da dada geometria desse momento, que tem a ver com uma série de coisas minhas, crenças, programações, influências ancestrais, estado do meu coração naquele momento, blá, 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 blá. Eu tenho uma geometria que eu entro em ressonância com aquela emoção. E aí eu sinto aquela emoção. E se eu tiver num padrão geometricamente mais grosseiro ou cultivando esse estado, naturalmente eu vou sintonizar. Porque são faixas. Pensamentos são faixas que eu vou lá e acesso. Emoções são faixas que eu vou lá e acesso. Por isso que a gente pode sentir emoções semelhantes, podemos pensar como espécie, os pensamentos semelhantes. Tanto que até uma descoberta, que seria um pensamento novo, geralmente quando alguém faz uma descoberta, outras pessoas em outros locais do mundo fazem a mesma descoberta. Acessam o mesmo pensamento, ideia, emoções,
porque naquele momento aquela faixa já está disponível para o ser humano e alguns já começam a acessar, até que mais e mais começam a acessar. Mas é uma questão de sintonia, de harmonia, de fractais. Então, quando eu pratico a espiritualidade, quando eu aumento a minha capacidade de perceber, é natural, e isso tem a ver até com o sistema nervoso, viu, Sala? Porque isso depende até da potência de cada sinapse minha. Então, de acordo com uma série de fatores que não convém entrar aqui agora, eu faço mudanças do meu campo eletromagnético, dessa identidade passageira e ilusória chamada Fábio Gabas, e eu altero esse campo eletromagnético através de exercícios e através do perceber mais, e isso permite que eu acesse faixas de emoções mais sutis, que antes tinha um glimpse de uma delas, e de repente eu passo a viver mais presente com essas percepções que vão determinar emoções mais sutis. É como se o meu rádio, meu dial, passasse a acessar e tocar mais frequentemente melodias de amor, de alegria, de compaixão, de perdão, sem esforço nenhum. Não sou eu que estou promovendo aquela emoção. Aquela emoção está acontecendo em ressonância com minha antena, que agora é capaz de acessar e permanecer nessa faixa. Enquanto isso, eu fico oscilando de faixas, pego uma faixa aqui, outra faixa ali, tá tudo certo. Mas, enquanto eu estou num grau de percepção primitivo, o Fábio Gabas não é o pensador do pensamento e nem o sentidor do sentimento. Eu sou o pensamento e sou o sentimento e sou a emoção enquanto identidade do Fábio Gabas. Mas a expansão da consciência, o aumento dessa percepção te coloca numa postura de observador. Te coloca numa condição de que você é testemunha desse fractal fulano de tal, no caso meu, Fábio Gabas, conectado com aquela emoção, conectado com aquele sentimento. Então eu vejo tudo aquilo acontecendo sem me identificar. Então é uma beleza, porque não só estarei influenciando esse fractal com essa nova percepção, essa nova consciência, acessar faixas mais sutis, como o meu sofrimento tende a zero, porque eu estou desidentificado. Eu observo aquilo acontecendo, sinto até, mas eu não tenho um julgamento, eu não tenho uma identidade, um attachment, porque aquilo está sob minha observação. Isso é um caminho que acontece nesse caminho de expansão da consciência. Então, sim, a espiritualidade, dentro desse nosso conceito que nós estamos discutindo aqui, de aumentar a percepção do que é, tem uma influência maravilhosa nas emoções, porque tua antena fica tinindo, acessando as mais belas faixas de amor, de alegria, de gratidão, e isso se expressa no seu semblante, nas suas atitudes, nas suas palavras, porque é a expressão dessa emoção nova ou dessa emoção poderosa que o teu fractal, a partir dessa percepção, começa a acessar mais. Sim, muito legal. É bem isso mesmo. E é aquilo que a gente fala, né? Na verdade, a gente fala talvez com uma linguagem um pouco mais popular, mais comum, né? Mas é aquela coisa das lentes também, né? Você começa a enxergar aquilo que você vivencia, aquilo que você, para você já está internalizado em você. Enquanto você não tiver isso internalizado, as suas lentes vão ser dominadas pelo, enfim, né? Por aquilo que você se acostumou, pelo primitivo, pelo instintivo, pelo automático. E é aquilo que a gente costuma falar também na psicologia positiva, o olhar positivo, digamos assim, não é aquele olhar positivo superficial, né? Mas assim, essa forma de enxergar, ela é muito mais difícil, porque ela vai contra a nossa natureza biológica, a nossa forma natural de ser. Que na verdade vem no pacote aí a nossa forma de autodefesa, que é o ideal mesmo, e tem que ser assim, porque na hora da sobrevivência não dá para você racionalizar nada, tem que fazer o que dá, né? Exatamente. Uhum. Mas no dia a dia, isso são eventos muito poucos, assim, acontecem muito raramente na nossa vida, esses eventos ligados à sobrevivência, e na verdade as pessoas continuam vivenciando isso no dia a dia normal, como se estivessem ali lutando contra um leão, né? As mesmas reações e tal.
E aí eu queria perguntar para você a questão assim, como as pessoas podem vivenciar essa espiritualidade no dia a dia delas? E, independente da questão religiosa, mas como que elas podem vivenciar isso e incorporar isso na vida? Muito legal, Saula, muito legal essa pergunta. Porque é isso mesmo, você colocou lindamente, né? Quanto mais você transcende esses processamentos primitivos, mais você para de reagir, porque a reação, ela é fruto da resistência ao que é. E o nosso cérebro primitivo, ele tem um papel lindo de resistir ao que é. Ah, é o que é? Eu resisto. É próprio do cérebro primitivo resistir ao que é. Então, é o que é, eu resisto. E aí eu reajo. E como você lindamente colocou, faz parte do processo evolutivo nosso que foi necessário para a nossa sobrevivência prestar atenção muito mais. A tendência negativa do cérebro, né? Que o Rick Hanson fala, nosso cérebro é um teflon. Maravilhoso, Rick Hanson. O nosso cérebro é um teflon para as boas experiências e um velcro para as más experiências, né? Então, é assim mesmo que funciona esse cérebro primitivo. E tá tudo bem. Agora, até quando? Com tudo isso que nós já atravessamos como humanidade, como evolução, inclusive tecnológica, etc., nós vamos ficar presos a esse processamento primitivo de identidade. Eu sou Fábio Gabas, a minha verdade, o não sei o que lá, porque eu, e sobrevivendo, e com essa loucura de pensamento, e acreditando nessa borbulheira de pensamentos que acontecem de medo, de sobrevivência, de preocupações, de ansiedade, e eu acreditando, sendo esses pensamentos, e nessa escravidão que antigamente você tinha esse modelo, mas o estresse era raro, era quando via um leão, quando tinha que caçar, quando tinha que ir uma luta. Hoje em dia é o tempo inteiro. Então o ser humano acabou a qualidade de vida porque ele não transcendeu desse processamento primitivo. Então se a gente não despertar para essa espiritualidade, no sentido de criar novos estados, observar que existe esse processamento mental primitivo, mas você não está preso, você não é isso. Você tem esse processamento acontecendo na tua cabeça, mas não é o que você é o que está. E essa desidentificação, esse aumento de percepção, essa entrega desse, não sou esse conjuntinho fractal que veste o papel de Fábio Gabas, de médico, hora de pai, hora de filho, hora de marido. Isso são papéis de um ego. Não é o que eu sou, é o que eu estou. Faça bem feito esses papéis, lindamente. Mas para fazer lindo esse papel, tem que partir de um estado de harmonia, que é o estado que antecede a ação. Então, se a gente não despertar para essa consciência desse observador, desse vigiai, a gente vai ficar refém dessa barulheira do cérebro primitivo, que não é o que você é. E você vai achar que você é isso e vai sofrer por isso. Chega! Vamos isso vira uma identidade, né? Vira uma identidade. Eu sou... E ainda acha ruim. Olha pra você, essa moça bonita que você é, com esse sorriso lindo que você tem, e fala, o que ela tá rindo do quê? Esse mundo tá pegando fogo, essa mulher tá rindo, ela é louca. Você que tá errada. Você que é feliz, você tá errada. É isso mesmo. Então, a espiritualidade, se a gente não tiver essa prática muito consciente dessa desidentificação, não tem quem aguenta, não tem quem vai resistir a essa tensão do cérebro primitivo. E aí, como tornar isso prático? O que é tornar isso prático, né? A pessoa que fala, então tá, e como é que eu faço? Sem dúvida que a gente tem esse caminho. Porque tem hora que eu tenho vontade de falar umas coisas, Sala, que eu sei que eu vou arrepiar os cabelos de todo mundo. Eu sei que o nego vai falar que eu sou louco. Eu tenho que vigiar muito o que sai da minha boca hoje. Porque talvez não é todo mundo que percebe como eu percebo, né? Não é ninguém melhor do que ninguém, nem eu perceber mais. Não é isso, né? Pelo amor de Deus, não é comparação de nada, mas... O pessoal tá pedindo pra você falar. Não tem nada que parar de pensar, não. Tem que falar. Vou deixar todo mundo louco. Eu vou falar, não, ou eles vão ficar loucos ou vão me internar. Mas... Vamos ver como é que eu posso falar isso.
Essa identidade que você acha que é, as pessoas acham que são. Eu sou o Fábio Gabas, sou nascido há 40 e tantos anos atrás, sou pai de fulana e ciclana, casado. Essa identidade é só a memória que acho que eu gravei, do que eu acho que eu vivi nesses meus 46 anos. Outro que talvez tenha observado minha vida fala, nossa, Fábio, não foi nada disso. O Fábio não é nada disso. Mas eu tenho certeza que é porque é o que eu lembro. Mas é o que eu lembro é muito pouco. Em um ano, as memórias já reduzem a 50% dos detalhes. E as pessoas ainda acham que recordam 100%. Então, o que eu acho que eu sou é só uma hipótese, é só o que o meu cérebro, o jeito que ele gosta de rever, montar, ordenar essa historinha da minha memória. Então, se eu tenho como crença bonito é homem forte, poderoso, corajoso, é o que eu vou lembrar. Olha, não, porque eu sempre fui desde a infância. É a história que eu conto, do jeito que meu cérebro quer contar, do jeito que ele acha bonito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa identidade, porque essa identidade, que não é o que você é o que está, ela não tem o poder de se espiritualizar, de se iluminar, de se transformar. E esse que é o grande problema da coisa. Porque quando eu falo, eu, Fábio Gabas, quero me espiritualizar, é eu usar o que precisa ser melhorado, usar isso para tentar melhorar. Como é que eu posso tentar fazer a melhora com o mesmo instrumento que precisa ser melhorado? É complicado você querer fazer a melhora com o próprio mesmo instrumento que precisa ser melhorado. É que nem eu querer me levantar do chão puxando meu cabelo para cima. Eu não vou conseguir me tirar do chão puxando meu cabelo para cima. Então, essa espiritualidade, essa transformação, ela é que nem o adormecer ou que nem o despertar, que acontece. Não é você que dorme. Você não fala assim, vou dormir, ó, 1, 2 e dormir. Não, peraí, não dormi. 1, 2 e, peraí, vou dormir. Dormir. Não dormi. Não é você que dorme. Você se prepara, você se entrega e o sono acontece. Não é você que dorme. Assim como não é você que desperta. O despertar acontece. Você já descansou, repousou. O despertar acontece. A espiritualidade, o espiritualizar, ele acontece. Não é você que faz. Mas você pode se preparar e se entregar. E a melhor ferramenta para você realmente se preparar, se entregar, é estar mais presente. É praticar exercícios que te colocam nesse foco, como a oração, a meditação. Quando eu digo meditação, a técnica. O estado meditativo acontece. O mindfulness, o trazer, esse prestar mais e mais atenção em menos coisa. Então, dedicar-se com disciplina a esse prestar mais atenção, a esse orar, a esse meditar, a esse estar mais presente em cada ato, em cada palavra que sai, estar presente no que você está falando, estar presente em cada gesto que você faz, estar presente em cada emoção que está passando pelo seu corpo, sem se identificar, sem julgar ou condenar, apenas identificar, estar presente. Essa disciplina, esse exercício, é o que você estará, entre aspas, fazendo para permitir que aconteça esse espiritualizar, esse perceber mais, esse transcender e transformar a sua vida. Não queira você fazer, porque você não vai fazer, você permita acontecer. Olha que bonito, até a prática do abrir mão de controle, que é tão ilusório, o ser humano ainda achar que ele pode controlar alguma coisa num mundo em que tudo acontece milimetricamente, cada átomo desse universo tem um movimento milimétrico coordenado por uma força extraordinariamente sábia. E eu querer controlar, olha que exercício eu entregar, sair do banco do motorista e deixar meu veículo ser conduzido por essa sabedoria. Fazer-me instrumento
de vossa paz. Porque quando você primeiro se entrega, se prepara, aí sim o que você fizer, não é você que está fazendo, é essa força através de você. Por isso que São Francisco falava, fazei de mim instrumento de vossa paz, porque aí sim, onde houver ódio, eu levo amor, onde houver ofensa, eu levo perdão, onde houver tristeza, eu levo alegria, onde houver trevas, eu levo a luz, porque eu me entrego, fazei-me instrumento, aí a ação é o que acontece por essa força. Então, preparai-vos, se entregue, E vigiai. tem interessante, tem a espiritualidade, no caso, quando a gente fala de mindfulness, né? Além da própria respiração, enfim, das práticas, eu acho que, para mim, assim, o que mais foi atrativo quando eu fui estudar e ler sobre isso, são os conceitos cognitivos, porque as palavras, alguns conceitos do mindfulness, como não julgamento, principalmente a aceitação, eu acho a aceitação uma palavra uma das mais fortes, porque ela traz, é uma palavra simples, mas ela te traz um conforto e é o primeiro passo da mudança, né? A aceitação é o primeiro passo para trocar ali a direção enfim, Porque você do que foi entrega. errado. Você não luta, você não resiste mais, enfim, você tenta só corrigir os passos. Então, a resistência, o controle, a resistência realmente é o que mais gera estresse, gera frustração e todos aqueles transtornos, angústia, ansiedade, enfim, vem da resistência, do não querer mesmo aceitar os fatos da vida, os eventos, O que é? as coisas que a gente não tem controle. Exatamente. Uau. E aí, pra gente, essa conversa tá maravilhosa, mas eu não quero que o Instagram me corte antes de eu fechar com o Instagram é muito cruel, sabe? Eu não quero fazer ele cortar antes. Mas vamos lá. Eu quero que você deixe para as pessoas aí 3 dicas que o senhor não abriria mão. Como eu trabalho também com essa parte do estudo da a felicidade no sentido mais amplo, enfim. E a gente sabe, né, mais para a felicidade eudaimônica, que é o que a gente busca mais e incentiva. 3 dicas que o senhor não abre mão para uma vida mais prazerosa, mais feliz nesse sentido, e que o senhor, que você indica, deixa aí de dica para as pessoas. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, sem dúvida que no relativo, Sala, a gente pode falar de um tantão de coisas, né? A gente pode falar desde o cuidado com o corpo físico, do se alimentar bem, do praticar atividade física, do dormir bem, que é fundamental. A gente pode, no campo da suplementação, também falar algo nesse sentido. A gente pode entrar nesse campo lindo que você colocou, né, do aceitação. A aceitação do que é o que permite você responder com inteligência ao invés de reagir primitivamente, né? Então a gente pode entrar no relativo, teria umas dezenas de dicas para as pessoas. Mas quando a gente sai do relativo, considerando isso que a gente conversou até aqui, de que não é você que faz, acontece. O nosso trabalho é se preparar. Eu colocaria nessas diquinhas que tudo vai partir disso, esse vigiai, esse orai. Porque esse trazer a presença, esse mindfulness, esse exercício de meditação, ao você se entregar, ao você aceitar o que é, porque o próprio aceitar, ele vem do estado de entrega. O estado de entrega te faz reconhecer que, puxa vida, quem sou eu e meu julgamento cerebral para dizer se isso é feio, é certo, é errado, é feio, é bonito? Tudo é como deve ser. Se o mundo está como está hoje, se nós estamos nós dois conversando aqui nesse momento, com essas emoções, com essas palavras, com esses estados que nós estamos criando aqui, é porque há 13,7 bilhões de anos o universo foi criado e isso entrou num movimento ordenado, milimétrico, gerando vida, galáxias, com planetas com vida, que foi evoluindo de seres unicelulares para multicelulares até o ser humano, com essas consciências que estão se expandindo hoje, para chegar no aqui e agora. Então como é que eu vou falar, tá tudo errado, precisa mudar tudo? Pelo amor de Deus, isso é o que é fruto do movimento lindo, rico, divino, de 13,7 bilhões de anos.
Quem sou eu? Então, quando você está com essa percepção do que é maior, nesse estado de conexão que o orar e vigiar e que a meditação, mindfulness nos traz, a vida fica toda linda, as dicas todas são relativas, porque aí naturalmente, eu vou querer me alimentar melhor. Naturalmente, eu vou eliminar vícios, porque eu não quero mais prejuízo. Não tenho necessidade de me intoxicar com nada, porque a vida é tão linda, tão bela. Naturalmente, eu vou querer dormir, porque eu sei que o dormir vai sedimentar tudo isso, vai cuidar do meu corpo, e eu tenho respeito com esse veículo, que é esse corpo que me conduz nessa vida. Naturalmente, nessa entrega, nessa percepção do que é, nessa conexão, eu vou aceitar o que é e responder com inteligência. Naturalmente, eu estarei como instrumento, como servo dessa ordem, dessa luz, desse amor, que estará se expressando através de mim, através de cada palavra, cada gesto, cada olhar, sem eu ter que pensar em fazer isso, porque não estão partindo do meu HD, estão partindo dessa internet divina que se expressa também através de mim, que decidi me entregar, confiar verdadeiramente nessa luz. Então, acho que seria... Não queria perder tempo com relativos, que eu estou tão feliz, essa conversa nossa está tão boa para mim, não sei para o pessoal nem para você, Sala, mas para mim está tão boa. Tá, com certeza, para mim tá ótimo. E o pessoal só avisando o pessoal que eu vou gravar, assim, se não der nada errado aqui, porque tem que deixar registrada essa conversa. Então, eu não quero nem perder tempo com relativos, porque seriam muitos, mas se cada um souber fazer a sua parte de zelar por essa alegria. Então, vigiai, né? Orai, vigiai e zelar, que já é uma descendência dessas duas, mas traga presença para o zelar pela alegria no seu coração. Zele pela alegria no seu coração. Lembre-se todos os dias que, olha, apesar das adversidades, das questões, apesar das turbulências que na vida horizontal inevitavelmente acontecem, quando você está também cuidando da vertical, desta conexão, você lida com todas as questões do horizontal de uma maneira muito mais suave, levando menos a sério. É com mais leveza, é com mais esperança, é com mais alegria, é com mais confiança. Então, zele pelo vertical. Isso se faz com alegria no coração, por sentir a conexão, a grandiosidade desse todo, que você é conectado, que você é parte integrante, você é esse próprio todo, em essência. Conecte-se com isso. Essa é a minha dica. Lembre-se disso. Zele por isso. E permita ser instrumento dessa força. Que lindo. Muito bom, maravilhoso. Adorei mesmo essa live. Espero que a gente possa marcar, quem sabe, mais aí e trocar muito mais ideias. Agradeço muito, doutor, pela sua presença e por todo esse conhecimento que você pôde compartilhar aí com os nossos seguidores. E eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, muito bonito, parabéns mesmo. E fico muito feliz de ver pessoas como você, que são ligadas à ciência, que fazem um trabalho sério, que têm uma responsabilidade tremenda, que têm um desejo real, que dá para sentir no seu coração o quanto você verdadeiramente quer o bem das pessoas que cruzam o seu caminho, de uma maneira séria, científica, né? Então, quando eu vejo pessoas como você, encanta o meu coração. É como uma injeção de ânimo, de falar, puxa, como vale a pena tudo. E como tem gente boa nesse mundo. Então, minha gratidão a você, ao seu trabalho, a seu olhar, ao seu sorriso tão puro. E a todos que estão aqui nos ouvindo também. Peço que nos acompanhem, que divulguem, né, Sala? Divulga essa live, pessoal, para os seus amigos, parentes, pessoas, para que mais e mais pessoas tenham acesso a essas informações e que sintam vibrar no coração essa alegria. Sim, com certeza. Bom, então, pessoal, é isso. Vou encerrar por aqui. Boa noite a todos. Vou deixar a live gravada. Quem quiser compartilhar, a live fica lá no perfil. E manda para o pessoal, porque realmente vale muito a pena assistir todo esse conteúdo. Obrigada a todos e boa noite. Boa noite.